Carinha, bom dia! E aí, como é que estão? Vamos começar um assunto novo em ciências. Esse assunto legal, eu adoro os animais e eu sei que vocês aí na sala também gostam. Então vamos lá? Peguem o livro de vocês de ciências na página 118 e a gente vai até a página 122. A gente sabe que existem muitos animais no nosso planeta, certo? Mas às vezes a gente percebe só os animais que nos rodeiam, né? Aqueles animais domésticos, né? Um gatinho, um cachorrinho, um peixinho, uma tartaruga. Mas, gente, eles podem apresentar uma grande variedade de características, de cores, tá? De pelos, de carapaças, de escama. Então, os animais, eles são muito diferentes, tá? E dentro de cada característica, de cada classificação, mesmo assim os animais têm as suas características parecidas e alguns são muito diferentes uns dos outros, tá? Então agora eu quero que vocês acompanhem esse textinho que a prof trouxe para vocês. Ele não tá no nosso livro, a prof trouxe só para a gente fazer a leitura juntos, para a gente conhecer um pouquinho mais, tá? Então vamos lá? Existe uma grande diversidade de características semelhantes e distintas entre os animais, que permitem distinguir um do outro, mesmo pertencendo à mesma espécie. Foi isso que a prof falou. Seria impossível, por isso, listar todas as diferenças, né, pertencentes a cada espécie. Porém, entre as mais comuns, a gente se inclui o tamanho, as cores, a cobertura do corpo, a quantidade de pernas, o modo de vida, que varia de acordo com o habitat do animal, tá? Por exemplo, na terra, ou nos mares, ou nos lagos, ou nos riachos. Também há, porém, uma classificação geral desses animais que permite agrupá-los em dois grupos, que são eles, os invertebrados e os vertebrados, tá? Alguns invertebrados são aqueles que não possuem coluna vertebral, tá? Mas alguns deles possuem esqueleto externo, ou seja, por fora parece que a gente consegue, né? Ele tem uma carapaça, digamos, mais dura, né? Um corpo mais duro, mas ele não tem esqueleto, tá? Esses são os invertebrados. E os vertebrados são aqueles que possuem uma coluna vertebral e esqueleto interno, igual nós, seres humanos, que temos a coluna vertebral, tá? A fauna brasileira, gente, ela é rica em diversidade, tá? Devendo, portanto, ser valorizada e respeitada, porque cada um dos animais invertebrados e vertebrados, ele contribui para manter o equilíbrio. Então, por exemplo, se um animal entra em extinção, todo o ciclo, né, ele sai prejudicado, porque um animal precisa do outro, ok? Então, a gente pode separar os animais em dois grupos, certo? Os animais que possuem crânio e coluna vertebral, que somos nós, por exemplo, os vertebrados, o homem, o leão, o sapo, tá? O elefante, o cavalo. E os animais que não possuem coluna vertebral, que são chamados de invertebrados. Tem alguns insetos, crustáceos, moluscos, ok? Sim? E dentro disso, lá na página 119, a gente também tem as classificações dos animais, que a gente vai ver na próxima aula. A gente tem os mamíferos, as aves, os répteis, os anfíbios e os peixes, ok? Mas isso a gente vai ver cada um, as suas características na próxima aula, certo? Então vamos fazer as atividades? Começando lá na página 120. Na página 120, vocês vão marcar com V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas, tá? Então, ali, por exemplo, mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes são grupos de animais vertebrados? Sim ou não? Ou invertebrados? Só possuem coluna vertebral as aves e os mamíferos? Os anfíbios são animais invertebrados? A baleia, o golfinho, o tubarão são exemplos de vertebrados? Então, pensem um pouquinho. E na 2, dê uma justificativa para a afirmativa abaixo. Os animais são seres vivos. Por que os animais são seres vivos? Porque, lembra que a gente já falou desse ciclo? O que acontece? Eles nascem, eles crescem, eles se reproduzem e morrem, certo? Na 3, o que significa a palavra fauna? Lembra que a gente já falou da flora, que são as vegetações? E a fauna, elas são os animais, muito bem.
4. Quantos e quais são os grupos em que os animais vertebrados estão divididos? Lembra que eu falei no comecinho da aula? Anfíbios, répteis, né? Mamíferos, aves, peixes. Na 121, na 5, quero que vocês observem as ilustrações e façam a correspondência correta. O que é mamífero, o que é ave, o que é peixe, o que é anfíbio, o que é réptil, tá? Então, ali a gente tem vários animaizinhos. Tem porco, tem serpente, tem cachorro, tem pinguim. O que o pinguim é, será? Será que ele é uma ave? Ou será que ele é um réptil? E agora? E na 122 e última, na 6, eu quero que vocês observem a imagem e depois respondam as perguntas. Que animal que aparece ali? Pode ser um sapo ou uma rã, né? A gente não sabe. E na B, faça um desenho representando o esqueleto do animal acima e escreva o nome do grupo de vertebrados a qual ele pertence. Então, a rã e o sapo, ele pertence ao quê? Será que ele é um réptil? Será que ele é um mamífero? Será que ele é uma ave? Ou um peixe? O que é o rã ou o sapo? E na 7, leia as características a seguir e descubra qual é o animal. Geralmente tem o corpo coberto por escamas. Quem é, será? Movimento-me com o auxílio de nadadeiras. Retiro o oxigênio da água para viver. Qual animal sou eu? Será que é o quê? Uma baleia? Será que é um peixe? Será que é um tubarão? Então pensem um pouquinho, tá bom? Façam as atividades com calma e com atenção. Vocês são muito inteligentes e capazes. E na próxima aula a gente vai estudar cada grupo de invertebrados e vertebrados, certo? Beijos e até mais!